turma do 5º ano, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, do 4º e 5º ano do Instituto Educacional São José. E hoje vamos para a nossa 4ª aula, pessoal, ok? Primeiramente, vamos reforçar um pouco da aula anterior sobre resenha crítica. Na sequência, iremos fazer a correção das páginas 57 e 58. E depois irei falar sobre a atividade proposta para a aula de hoje, certo? Então, vamos primeiramente fazer a leitura da resenha que eu pedi para vocês fazerem na atividade, ok? Vocês têm essa resenha na página 56 do seu material. Então, vamos aqui acompanhar, certo? Gabriela Romeu é a autora da resenha. Título da resenha: Crítica, peça sobre viagem no tempo, acerta na combinação de real e virtual. E agora, iniciando a leitura da resenha, do texto de Gabriela Romeu. A Linha Mágica, espetáculo de estreia de A Fabulosa Companhia, é marcada pelo frescor das interpretações do elenco, por delicadas composições musicais entoadas ao vivo e por uma história bem contada. Contexto de Sean Taylor, a peça traz as aventuras de Pedro, um menino apressado que ganha de uma bruxa um carretel de linha que faz o tempo avançar ou retroceder. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias de prova de matemática? Mas a vida do garoto passa num piscar de olhos. Interpretado pelo carismático Thomas Clisar, o menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo virá cúmplice do protagonista. Já a atriz Beatriz Mentoni, que faz o papel de Lisa, amiga de Pedro, tem flexibilidade para encarnar personagens e vozes diversas, como bruxa, sargento ou mãe. O jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. O elenco interage com as projeções de ilustrações e animações bem-humoradas num telão cenário. A tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. A avaliação da peça pela autora, ótimo. Indicação do guia a partir de 5 anos. Então, pessoal, esse texto, ou seja, essa resenha crítica, a autora dessa resenha é Gabriela Romeu. E o título da resenha, Crítica à peça sobre viagem no tempo, acerta na combinação de real e virtual. Cuidado para vocês não confundirem o texto da peça com o título da resenha, ou seja, do texto. O título do texto é esse que acabei de ler. Agora, o título da resenha, que é a obra resenhada, é A Linha Mágica, ok? E a autora da resenha é Gabriela Romeu, da resenha, do texto. Agora, o autor da peça é Sean Taylor. Então, não vamos confundir autor da peça, que é a obra resenhada, com o autor da resenha. No caso aqui, a autora Gabriela Romeu, autora da resenha. Podemos observar no texto que a autora faz uma avaliação da peça como sendo ótimo. E ela coloca também no texto aspectos que levaram ela a chegar até essa conclusão da avaliação como sendo ótima, a avaliação da peça. E ela fala também dos 2 atores que interpretam a peça. No caso, Thomas Clisar e Beatriz Mentoni. E ela fala também no seu texto sobre como a tecnologia é usada na peça A Linha Mágica, certo? Mas agora nós vamos continuar falando desse texto, ou seja, dessa resenha de Gabriela Romeu, a partir da correção das páginas 57 e 58. Portanto, pessoal, abra seu livro na página 57, certo? Segunda questão da página 57. Pede para você indicar os dados da obra resenhada. Título, autor, atores e o público a que se destina a peça,
certo? A segunda questão pede para você indicar os dados da obra resenhada, título, autor, atores e o público a que se destina a peça, certo? Então vamos lá. O título da peça, não é o título da resenha, como eu falei no início. Título da peça, a linha mágica. Logo no primeiro parágrafo se encontra o título da peça. Autor é o autor da peça, que é a obra resenhada. Não é o autor da resenha, que é Gabriela Romeu. Não. Autor da peça, que é Sean Taylor, certo? E sobre os atores, são 2 atores que podemos ver no texto. Acompanhe na página 56. Ela cita aí, no parágrafo de número 4, Thomas Clisar, ator esse que interpreta o menino Pedro, o personagem principal. E também no 5º parágrafo, ela cita a atriz Beatriz Mentoni, que interpreta vários personagens, certo? Na peça. Portanto, repetindo a questão número 2, título da peça, a linha mágica, autor da peça, tá? Cuidado para não confundir. É Sean Taylor, que se encontra no 2º parágrafo, o nome do autor da peça. E atores, que são Thomas Clisar, no 4º parágrafo, e Beatriz Mentoni, que você vai encontrar no 5º parágrafo. E sobre o público a que se destina a peça, o espetáculo, podemos dizer que são todas as pessoas que apreciam peças teatrais, certo? E dando seguimento à correção, ainda na página 57, vamos para a questão de número 3. Em quais parágrafos está o resumo da peça? Pois bem, eu falei que ela coloca isso no texto, não é? O resumo da peça, da história. Então vamos agora identificar, acompanhe no seu material, página 56, os parágrafos. São 2 parágrafos. O resumo da peça se encontra no parágrafo de número 2 e 3, pessoal, ok? Vamos ao parágrafo 2, na página 56. Quando a autora Gabriela Romeu diz o seguinte: a peça traz aventuras de Pedro, um menino apressado que ganha de uma bruxa um carretel de linha que faz o tempo avançar ou retroceder. Aqui, nesse parágrafo 2, tem o resumo da peça, ou seja, o resumo da história. E continua agora no parágrafo 3, o resumo da peça. Qual criança não puxaria a linha para pular os dias de prova de matemática? Mas a vida do garoto passa num piscar de olhos. Portanto, parágrafo 2 e parágrafo 3, pessoal. A terceira questão: em quais parágrafos está o resumo da peça? No 2º e no 3º parágrafo, ou seja, parágrafo 2 e 3, certo? E vamos agora para a questão de número 4. Como a resenhista avaliou o espetáculo? Resenhista, autora do texto Gabriela Romeu. No final do texto, ela faz uma avaliação aqui, avaliação como sendo ótimo. Ela avalia o espetáculo como sendo ótimo. E na mesma questão número 4, pede para você ir no texto e sublinhar os aspectos que levaram a autora Gabriela Romeu a chegar a essa avaliação do espetáculo como sendo ótimo. Então vamos lá. No parágrafo de número 1 e no parágrafo de número 6, vocês irão encontrar esses aspectos, tá? Ou seja, a opinião dela positivamente para chegar até essa avaliação como sendo ótimo. Então vamos lá, pega o livro, página 56 e acompanhe no primeiro parágrafo, parágrafo 1. Quando a autora diz assim: o espetáculo é marcado pelo, e aí vai começar agora, pelo frescor das interpretações do elenco,
por delicadas composições musicais, entoadas ao vivo e por uma história bem contada. Portanto, vocês vão sublinhar no texto, na página 56, esse trecho, de frescor até bem contada, certo? No parágrafo 6, na primeira frase do parágrafo 6, quando ela diz assim: o jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. Ok. E aí é outro aspecto que a autora Gabriela Romeu observou para chegar até essa avaliação do espetáculo como sendo ótimo, certo? Portanto, vocês vão sublinhar também no parágrafo 6, o jogo até peça, ou seja, a primeira frase do parágrafo 6. E agora vamos continuar a correção com a questão de número 5. Na quinta questão, temos o seguinte: pede para você apontar, ou seja, escrever sobre os dois atores, que é Beatriz Mentoni e Thomas Clisar. E temos os itens A, B, C e D, sobre as características atribuídas pela autora Gabriela Romeu a esses atores. Então, vamos lá. No item A pergunta é o seguinte: que adjetivo caracteriza o ator Thomas Clisar? No texto, na resenha de Gabriela Romeu, que adjetivo caracteriza esse ator, Thomas Clisar? Você pode ver na página 56, no parágrafo de número 4, que a resenhista chama Thomas Clisar de carismático. Vamos acompanhar a leitura aí, na página 56, parágrafo de número 4. Ela diz o seguinte: interpretado pelo carismático Thomas Clisar, o menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos. Ou seja, ela aí caracteriza, ela usa o adjetivo carismático para o ator Thomas Clisar, certo? Então, você vai responder o item A, ou seja, corrigir, verificar sua resposta no item A com a palavra, com o adjetivo carismático, certo, pessoal? No item B, a pergunta é o seguinte: que personagem ele interpreta? Ele quem? O ator Thomas Clisar. E no parágrafo de número 4, você pode ver lá que Thomas Clisar interpreta o menino Pedro, o personagem principal, ou seja, o protagonista da história, certo? Portanto, pessoal, no item B, Pedro, ele interpreta Pedro, certo? E vamos na sequência com o item C. E no item C, pede para você identificar a característica usada pela autora Gabriela Romeu com relação à atriz Beatriz Mentoni. E aí você pode seguir, prestar atenção aí no seu livro, página 56, no parágrafo de número 5, quando a autora diz assim: já a atriz Beatriz Mentoni, que faz o papel de Lisa, amiga de Pedro, tem flexibilidade para encarnar personagens e vozes diversas, como bruxa, sargento ou mãe. Pois bem, se ela diz que ela tem flexibilidade, é porque ela é flexível. Adjetivo atribuído à atriz Beatriz Mentoni é flexível, certo? Portanto, letra C, flexível. E na sequência, no item D, a pergunta é o seguinte: quais personagens ela interpreta? Ela quem? Que personagens a atriz Beatriz Mentoni interpreta na peça? Ela interpreta Lisa, a amiga de Pedro, bruxa, sargento e mãe. Repetindo, Lisa, amiga de Pedro, bruxa, sargento e mãe. Isso se encontra no parágrafo de número 5, certo, pessoal? E agora, passemos à página 58,
sexta questão, página 58. Tem um trecho da resenha que diz o seguinte: a tecnologia é usada a serviço da história e não o contrário, como é comum em muitas montagens. E a pergunta é: qual é a opinião da resenhista, ou seja, da autora Gabriela Romeu, sobre o uso da tecnologia na peça A Linha Mágica? Ou seja, a tecnologia na peça A Linha Mágica é usada apenas para auxiliar, para ajudar na composição da história. E já em outras peças, a tecnologia é usada como fator principal, ou seja, a tecnologia se torna mais importante até do que a própria história. Então, pessoal, a autora quis dizer que na peça A Linha Mágica, a tecnologia é usada apenas para auxiliar na composição da história. Já em outras peças, em outras montagens, a tecnologia assume um papel mais importante até do que o da própria história, certo? Então agora vamos passar para a questão de número 7. Temos um trecho também da resenha. O menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo virá cúmplice do protagonista. E sobre esse trecho, temos os itens A, B, C e D. Vamos ao item A. A palavra protagonista está substituindo quais palavras nesse trecho? O menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. E aí podemos observar, quem é o protagonista, o personagem principal da história? O menino Pedro, não é? Então, o item A, o menino Pedro. Seguindo no item B. Quem vira cúmplice de Pedro, de acordo com esse trecho? Relendo o texto, o menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos. Quem o menino Pedro tem facilmente nas mãos? A plateia. Então, pessoal, item B, a plateia. E no item C, pede para você procurar no dicionário o significado da palavra cúmplice. Então, vamos lá. Cúmplice é aquele que contribui para a realização de algo. Aqui no caso, a realização, esse algo é o espetáculo. A plateia interagiu com Pedro na realização, no acontecimento do espetáculo, ok? E no item D, o que significa ter a plateia nas mãos? No sentido figurado, ter a plateia nas mãos aqui significa ter conquistado essa plateia de modo que ela começasse a interagir com ele durante o espetáculo. Ou seja, conquistado a plateia de modo que ela siga os comandos dele durante o espetáculo. Mas você pode também colocar com suas palavras nesse mesmo sentido, que Pedro conseguiu chamar a atenção da plateia, de certo modo, que ela começou a interagir com ele durante o espetáculo, ok? E vamos para a última questão, questão de número 8. Temos, primeiramente, umas informações sobre o uso dos parênteses. O sinal de pontuação parênteses. Preste atenção. Os parênteses são usados para isolar partes do texto que apresentam explicações. Aí uma função dos parênteses. Segunda, são usados para indicar informações acessórias. Terceira, usado para indicar marcações cênicas ou comentários. E agora, vamos a um trecho, na questão número 8, trecho do texto dramático A Linha Mágica. Mas esse trecho não é da resenha de Gabriela Romeu. É um trecho do texto A Linha Mágica, no estudo do gênero textual texto dramático. Em páginas anteriores a essa, tem trechos desse texto, ok? Vamos lá ao trecho do texto. Lisa se aproxima de Pedro e começa a canção Pipa.
Eles atravessam o palco, mas a música para de repente. Esse trecho está escrito entre parênteses. E vamos lá à questão. Item A. O emprego dos parênteses nesse trecho tem a finalidade de... E aí vamos escolher a alternativa. Primeira alternativa. A finalidade dos parênteses nesse trecho é destacar dados biográficos. Será, pessoal? Tem informações aí acerca de uma pessoa que escreveu determinada obra? Não tem. Não é? Então, essa alternativa está descartada. Vamos para a segunda alternativa. Finalidade dos parênteses podem ser apresentar uma informação acessória. Será que tem uma informação aí inserida nesse trecho? Podemos ver que não. Então, também não é a alternativa correta. Então, vamos para a última, que só pode ser, não é? Então, vamos lá. Indicar marcações cênicas. Essas marcações cênicas são as chamadas rubricas, tá? Que vêm escritas geralmente entre parênteses e com um tipo de letra diferente da usada no restante do texto. E essas rubricas, elas apresentam as indicações do autor para a encenação do texto teatral, ok? Ou seja, de como o personagem deve agir durante o espetáculo. As rubricas podem indicar tempo, pode indicar o estado emocional do personagem, pode indicar gestos, movimento do personagem durante a apresentação, ok? E então agora, concluindo, você marcou a alternativa 3. O emprego dos parênteses nesse trecho é indicar marcações cênicas, ok, pessoal? Terceira alternativa. E no item B, ainda da 8ª questão, tem uma seguinte pergunta. No texto da resenha crítica, esse que eu li hoje, que vocês acompanharam no seu material, página 53, de Gabriela Romeu, nesse texto, nessa resenha crítica, os parênteses foram usados com a mesma função do trecho da questão anterior? Será, pessoal? Não foi não. Por quê, professora? Vamos observar agora no texto, na página 56, no parágrafo de número 6. Preste atenção, na segunda frase do parágrafo número 6 da página 56. O elenco interage com as projeções de ilustrações e animações bem-humoradas. Aí, entre parênteses, o nome Adriana Meirelles. Pois bem, pessoal, na resenha crítica, que acabamos de ler, os parênteses foram usados para apresentar ao leitor o nome da pessoa responsável pelas ilustrações e animações da peça. No caso, Adriana Meirelles, que está lá no texto escrito entre parênteses, ok? Então, concluindo aí o item B, o uso dos parênteses no texto, na resenha de Gabriela Romeu, não foi usado como no item anterior, no item A, com a mesma função. Aqui foi usado com a função de apresentar ao leitor o nome da pessoa responsável pelas ilustrações e animações da peça, no caso, Adriana Meirelles. Então, você vai colocar que não, o uso dos parênteses aqui não foi igual, com a mesma função usado no item A, certo? Não. E aí você pode justificar que na resenha crítica, os parênteses foram usados para apresentar ao leitor o nome da pessoa responsável pelas ilustrações e animações da peça. No caso, Adriana Meirelles, certo? E aí, pessoal, terminada a correção das páginas 57 e 58. E hoje, você não vai ver um conteúdo novo, pelo menos não aqui agora. Hoje vai ser diferente.
A aula hoje vai ser investida. Como assim, professora? Que aula investida é essa? Vocês irão buscar informações e estudar sobre o novo conteúdo. O conteúdo que vai ser aplicado na próxima aula. Ou seja, vocês irão se antecipar ao estudo desse conteúdo. Professora, que conteúdo? Esse aqui, na parte de gramática, pronome demonstrativo. Vocês irão pesquisar, registrar as informações no caderno de língua portuguesa e estudar sobre pronome demonstrativo. No seu livro, na página 59, fala um pouco sobre pronome demonstrativo, mas eu não quero só isso, não é o suficiente. Então, eu quero que vocês se aprofundem no estudo do pronome demonstrativo. E aí vocês irão pesquisar, registrar as informações no caderno e estudar sobre pronome demonstrativo. Na próxima aula, nós iremos trabalhar esse conteúdo, que para vocês, essa aula vai ser mais como um reforço, um complemento. Por quê? Porque vocês já estarão inteirados com o conteúdo, já pesquisaram, já estudaram, já se anteciparam com o estudo do pronome demonstrativo, certo? E aí vai ser bem mais fácil ainda, não é, pessoal? Então é isso aí. Por hoje era só. Façam a atividade, continue caprichando com relação à organização da sua letra, a escrita correta das palavras, ok? Isso é muito importante, não pode relaxar de jeito nenhum, ok? Então, tchau, até a próxima aula com pronome demonstrativo, ok, pessoal? Tchau!